senhores jurados, senhora juradas. Em razão da veemência e da convicção que a doutora promotora externou as suas teses, as suas convicções, eu quase me convenci de que ela estava com a razão. Só que eu conheço o processo na sua integralidade há aproximadamente 8 anos. Sei todas as vertentes que tem no processo. Não estou dizendo aqui que a doutora promotora foi desleal. Ao contrário. Ela foi leal aos seus entendimentos. E isso deve ser respeitado. Só que o entendimento que eu tenho é um pouco diverso do dela. E já vou adiantar aqui as teses que serão apresentadas aos senhores e senhoras. Lesão corporal grave, de natureza grave, culposa. O que é culposa? Quando a pessoa age com negligência, imprudência ou imperícia. Eu vou explicar futuramente. Então, essa é a primeira tese. A segunda tese é a desistência voluntária. Uma desistência voluntária, que eu vou explicar aos senhores também. Não arrependimento eficaz. Entendo que não é o caso que estamos tratando hoje. Porque o arrependimento eficaz, como o nome diz, deve ser eficaz. Uma conduta do réu para que evite o resultado. E esse fato não houve. E como tese, uma terceira tese seria uma tentativa de homicídio privilegiado, que eu também vou explicar. E aí os senhores podem pensar, mas a defesa não sabe nem o que pede. Está jogando uma garateia de teses, o que pegar, pegou. A defesa se convenceu que foi um disparo acidental, no sentido lato sensu da palavra, não no estrito sensu, como a doutora promotora passou o vídeo aqui. A defesa se convenceu desta tese. No entanto, seria liviano da minha parte não trazer aos senhores outras opções, porque os senhores podem entender, não foi acidental, ele atirou porque quis, mas também não foi nos moldes que a acusação está falando. E aí os senhores podem ficar meio que perdidos qual a melhor tese que se adequa ao presente caso. Então, por essas razões, serão externadas aqui a tese do homicídio tentado privilegiado e a desistência voluntária. Ok? Vamos lá. Os senhores receberam aqui a decisão de pronúncia. E sobre a pronúncia eu tenho que ter muita cautela no que vou dizer. Porque eu não posso adentrar no mérito da decisão de pronúncia. Eu não posso pegar a pronúncia e ler aos senhores. Isso gera nulidade. O que eu posso dizer é o efeito jurídico da decisão de pronúncia. Que os senhores leram. Quando um juiz de direito pronuncia o acusado, ele aprecia a prova da materialidade e indícios de autoria. É essa a finalidade da pronúncia. Não vou me estender muito para não gerar nulidade. Dessa decisão de pronúncia, qual o recurso que cabe? Recurso em sentido estrito, que vai ser apreciado pelo tribunal. Só que vejam, senhores e senhoras, nessa fase de pronúncia, existe um princípio chamado indúbio pro società. Se os senhores pesquisarem em todos os livros de direito do Brasil, os senhores não vão encontrar. Não tem isso no Código Penal, Código de Processo Penal, Constituição Federal, não tem essa tipificação. Isso é uma criação jurisprudencial. O que quer dizer esse princípio? Vamos imaginar
que eu recorresse da decisão de pronúncia. E dissesse: olha, a testemunha Tiago, policial civil, disse isso. Já a testemunha Otário disse aquilo. Há uma divergência, há uma dúvida quanto ao que ocorreu. Havendo essa dúvida na fase de pronúncia, o que cabe? A decisão de pronúncia. Os tribunais entendem o seguinte: se há dúvida quanto a uma qualificadora, se há dúvida se o crime ocorreu de forma A ou forma B, não compete ao Poder Judiciário decidir isso. Compete a quem? Aos senhores e senhoras. Aos senhores e senhoras. Só que aqui, hoje, passada essa fase de pronúncia, esse princípio se inverte. Deixa de ser indúbio pro società e passa a ser, então, indúbio pro réu. Na dúvida, absolve-se o acusado. Na dúvida, se decide em favor do acusado. Não sou eu que quero. Assim quis o legislador. E no início do julgamento, o magistrado indagou aos senhores e senhoras, e os senhores e senhoras prometeram em julgar de acordo com os ditames legais e com a sua consciência. Então, invoco isto novamente. Julgue de acordo com os ditames legais e de acordo com a sua consciência. A gravidade da lesão é inquestionável. Eu não vou vir aqui e falar: olha, foi só uma lesãozinha. Não, senhores e senhoras, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça dele, não. No interrogatório, os senhores ouviram dizer: o senhor sabe que você vai sair daqui condenado. Que eu poderia vir aqui e pedir uma tese absolutória. Levantar alguma tese, ainda que não cabível, mas eu não estaria sendo leal com os senhores e nem comigo. Seja leal consigo mesmo e não será desleal com mais ninguém. Esse é o meu princípio. Então, quando ele me contratou, há 8 anos atrás aproximadamente, eu falei: você sabe que lá na frente você será condenado, porque eu não vou postular a sua absolvição. Porque eu não entendo que seria justo. Como eu também não entendo que é justo condená-lo no homicídio tentado qualificado. Na minha opinião, não é justo. E já vou dizer o porquê. Então, senhores jurados, senhoras juradas, muitas vezes se ouve dizer assim: isso é tese da defesa. Isso é tese da defesa. Como se essa tese da defesa fosse algo pejorativo. Como se o advogado tivesse por obrigação vir aqui mentir. Eu poderia não aceitar o caso, eu não estou obrigado a aceitar o caso. Já teve alguns casos que eu falei: esse caso eu não quero. Porque eu entendia que a tese correta seria uma tese de condenação e o cliente queria que eu inventasse, né, histórias de carochinha para buscar uma absolvição. Eu tenho um compromisso com a minha consciência. As decisões que são tomadas aqui, senhores jurados, senhoras juradas, é levada à sociedade. Tem efeitos. Não pensem os senhores e senhoras que ao ser dada a sentença, o efeito desse processo se findou. Os senhores irão levar consigo a consciência da decisão que os senhores tomaram. E diz um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, do século XIX, foi ministro da Rainha Vitória.
ele disse o seguinte: a vida é muito curta para ser pequena. Curta no sentido de lapso temporal, pequena no sentido de o que você fez da sua vida, o que você produziu. Não apequene a sua vida, não se acovarde diante de determinadas situações. Eu sei que é um processo que, em razão do tipo de lesão, causa repulsa. Eu sei disso, eu tenho ciência disso. Aqui temos mãe. E se fosse meu filho? Isso poderia ter acontecido com meu filho. Certamente deve ter passado isso na cabeça de quem é mãe. Só que nós devemos julgar de acordo com os ditames legais. O legislador tentou prever todas as circunstâncias, todas as condutas humanas. Por óbvio que não se consegue fazer tudo, embora se tente. Então, hoje aqui, eu quero que os senhores analisem, procurem ao menos analisar de forma técnica o que de fato ocorreu. Eu vou aqui fazer algumas ponderações levantadas pela doutora promotora. Ela disse o seguinte, uma das coisas: olha, ele foi pego, e se eu estiver errado, doutora, me corrija, por favor. Por que o senhor não pegou? Por que o senhor não conduziu para a delegacia? Vejam, senhores, tirando aqui a promotora e o magistrado e os policiais militares, nós não temos obrigação de prender ninguém. Podemos? Podemos. Ah, mas se eu ver alguém furtando ali e eu dizer, você está preso, é a mesma voz de prisão que um policial militar dá? É a mesma voz de prisão? Tem os mesmos reflexos que uma promotora ou um juiz de direito dá? A consequência é a mesma? É a mesma. Qualquer do povo pode, logo é facultativo. Autoridades devem prender quem se acha em flagrante delito. Eu, na época que fui policial, se eu verificasse alguém com entorpecente, eu não tinha essa liberdade de falar, olha, você vai comer, eu vou jogar no bueiro, vai embora. Eu não tinha essa liberdade. Eu tinha que dar voz de prisão e conduzir ao distrito policial. E fiz muitas vezes. Agora, hoje, na qualidade de advogado, eu posso prender? Posso. Os senhores e senhoras podem prender? Podem. Mas estão obrigados a prender? Não, não estão. Então, não se pode exigir do acusado Nardim algo que a lei não o obriga. Pegou ou jogou fora? Talvez eu, no lugar dele, não teria feito isso. Eu teria acionado a viatura e teria prendido. Mas isso é eu. Não sei aqui o que os senhores e senhoras fariam. Se chamarem a viatura, passar 8, 10 horas lá na delegacia e, ao lavrar o boletim de ocorrência, os dois saem juntos pela porta da frente. Porque hoje em dia o porte de arma, aliás, o porte de drogas, não dá mais prisão. Aliás, a nossa Suprema Corte está querendo legislar, coisa que não compete a ela, e aqui faço uma crítica ferrenha ao Supremo Tribunal Federal, sem medo, quando diz que deixa de ser crime um indivíduo que for surpreendido, salvo engano, com 400 gramas de maconha, quase meio quilo. Os senhores, na vida dos senhores, no cotidiano, nos familiares,
devem saber o malefício que a droga faz. As desgraças que ocorrem nas famílias. Famílias sendo destruídas, pessoas sendo mortas. A terra do magistrado Rio de Janeiro. Por que os senhores acham que está do jeito que está? Os senhores sabem, ou já pararam para pensar quem financia o tráfico? De onde vem o dinheiro do tráfico? Além de lavagem de dinheiro, etc, etc. Do usuário. Ah, mas é só um baseadinho. Só uma maconhazinha. Vou ali para a praia, vou fumar um baseadinho, tá tudo certo. Cada vez que você vai na boca e compra um cigarrinho de maconha, você está injetando dinheiro no tráfico. Você está financiando o tráfico. Você está colaborando com o tráfico. E na minha época, eu era policial, o traficante não se misturava com o roubador. Tráfico era tráfico, roubo era roubo. Aliás, os traficantes não queriam que eles roubassem e fossem para a favela. Por quê? Porque atraía a polícia para lá. Atraindo a polícia, atrapalhava os seus negócios. A venda de entorpecentes. Hoje, não se tem mais isso. Hoje, o traficante, ele pratica o crime de roubo, de extorsão, de sequestro, de homicídios. Virou genérico. E quem financia isso? Os senhores podem não acreditar, mas depois os senhores podem refletir, pesquisar. Quem financia isso? O usuário de droga. Que foram lá, segundo o Otávio, estava com um pedaço assim de maconha. Quantas e quantas pessoas foram ali e compraram? Quantos os senhores imaginam que uma boca de fumo fatura um dia? De onde vêm essas armas? Ah, é de colecionadores. Não é, senhores jurados, senhoras juradas. Não é. Essas armas vêm de fronteiras. E eu posso dizer isso com base em uma palestra de um coronel do Exército, que falou que 0,7% dos armamentos que estão aí no mercado negro pertenciam a CACs. Então, a esmagadora maioria não é de CACs. Não é. Vem por contrabando. A doutora promotora pediu uma qualificadora aqui e eu já vou adentrar nela, que é em razão do menosprezo da vítima por estar portando um cigarro de maconha. Veja, os senhores podem não gostar do que eu vou dizer, mas eu tenho um compromisso com a minha consciência. Eu não fico do lado de quem fuma maconha. Eu não fico. Se ele quer fumar, vai fumar para lá. Perto de mim, não. Porque eu não aceito isso. Eu não aceito. Tenho repulsa? Tenho repulsa, sim. Ah, mas uma coisa natural. Não é natural. Imagine aqueles dois policiais ali. É natural? Eles fumam um cigarro de maconha desse tamanho assim. Com duas, cada um com uma pistola na cintura. O que eles poderiam fazer? Então não é natural. Não é normal. E nós não podemos normalizar, relativizar o tráfico de drogas. Nós não podemos fazer isso. E aí é o seguinte, senhores jurados, senhoras juradas. Se a vítima não tivesse com cigarro de maconha, isso tudo estaria acontecendo?
Óbvio que não. Então o senhor está querendo dizer que o Nardim está certo? Não, não está certo, deve ser condenado sim. Mas ele não atentou contra a vida. Aliás, o que diz a tentativa? Não se consuma o crime por circunstâncias alheia à vontade do agente. Algo que impeça. Eu saco a minha arma e vou atirar contra o Nardim. O policial lá atira em mim, antes que efetue o disparo. Veja, eu consegui atingir o Nardim? Não. Por quê? Por uma circunstância alheia, não de mim, uma circunstância alheia à minha vontade. A minha vontade era atirar nele, mas o policial atirou em mim e impediu. Vou tentar atirar, o policial vem e manda abaixar a arma. Eu abaixo a minha arma e sou preso. Eu consegui matar ele? Não. Eu tentei. Inclusive, quando a vítima não é atingida, é chamada de tentativa branca. Então, eu tentei e fui impedido por circunstâncias alheia à minha vontade. Algo me impediu. No caso hoje, o que impediria o Nardim de consumar o crime de homicídio? Segundo a própria vítima, permaneceram só os dois entre 10 a 20 segundos. Eu não vou nem levar esse tempo em consideração, por duas razões. Ele estava alvejado, logo o raciocínio não é o mesmo que o nosso, e também estava sob efeito de maconha. Eles disseram que fumaram maconha antes de entrar no prédio. Então também devemos considerar isso. Mas então quanto tempo podemos ter de parâmetro? É possível efetuar, o revólver dele tinha 8 disparos, como ele disse, em 3 segundos. Em 3 segundos é possível efetuar 8 disparos de arma de fogo. E aí eu pergunto, será que Nardim teve esses 3 segundos? Teve. Muito mais que isso. Ele desceu e foi até lá embaixo com a vítima. Mas antes de descer, ele permaneceu somente os dois. Ele está aqui no depoimento que eu vou mostrar para os senhores. Ele teve a oportunidade de continuar? Teve. Ele tinha a vontade de dar cabo à vida de Tiago? Não. Não teve essa intenção, senhores jurados. Tanto é que quando ele percebeu o que fez, a primeira coisa que ele disse: eu fiz merda. Me desculpe o termo, mas são palavras dele que está no processo. Vejam, quem quer matar, quando atira e vê que a sua vítima foi atingida, o que ele diz? Acertei aquele maldito. Ele não fala, nossa, o que eu fiz? Quando a pessoa tem a intenção, ainda que depois venha a se arrepender, mas naqueles primeiros segundos, primeiros minutos, consequência do disparo, ele se sente satisfeito. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso. E aí, eu entendo que, quanto à oportunidade que o Nardim tinha de dar continuidade na sua empreitada delitiva, está claro, ele tinha essa oportunidade. O que ele não tinha era a intenção, a vontade, o dolo.
O que é o dolo, senhores jurados e senhoras juradas? É a vontade livre e consciente de praticar o resultado. Eu aponto a minha arma para a cabeça do João das Couve e efetua o disparo conscientemente, com a clara intenção de dar cabo à vida dele. Isso é o dolo direto. Mas a doutora promotora disse o seguinte: ele agiu, foi isso que a senhora disse? Agiu pelo dolo direto ou eventual? Diz que ele agiu pelo direto. Direto. Então, mas de qualquer forma eu vou explicar o eventual. O dolo eventual. Eu vejo 6 pessoas aqui que eu não gosto aqui nessa sala. Eu pego uma granada e jogo a granada. Aí alguém me pergunta: mas você pode matar? Se matar, matou. Eu estou assumindo o risco de produzir o resultado? Estou. Com vontade livre e consciente. Eu sei que tem pessoas que estão ali dentro. Eu sei do poder destrutivo de fogo de uma granada e jogo. Eu assumo o risco de produzir o resultado. De repente eu quero matar somente João, mas o Pedro que está do lado sofre ferimentos e pode falecer. O meu dolo direto era contra João, mas eu assumi o risco de matar Pedro que estava ao lado. Esse é o dolo eventual. Assumir o risco de produzir o resultado. Nas duas hipóteses, é de competência do tribunal do júri. Aquele que atenta contra a vida de forma dolosa, o dolo direto, eu quero o resultado. Tanto aquele que assume o risco de produzir o resultado, vem para cá, para o tribunal do júri. Vem para cá. Porque aqui são julgados só os crimes dolosos contra a vida. Culposos não. Aí os senhores podem perguntar: mas se aqui não julga crime doloso, por que o senhor está levantando um crime culposo? Porque a acusação é de um crime doloso. Não quer dizer que seja. Mas até aqui está sendo feita a acusação de um crime doloso contra a vida. E se é doloso contra a vida, vem para cá. Tá, mas e se... Eu vou explicar os quesitos já já, mas e se na quesitação os senhores entenderem de fato que ele não tinha o animus necandi, não tinha vontade livre e consciente de matar, que ele foi negligente, e negligência é uma das modalidades da culpa, porque ele foi negligente. Onde já se viu sacar a arma, não verificar se a arma engatilhou e apontar para uma pessoa com o dedo no gatilho. Negligência clara. E a negligência faz parte do crime culposo, não do crime doloso. Então, por isso que eu digo aos senhores e senhoras, tecnicamente, na visão da defesa, não se amolda ao crime de homicídio tentado, doloso. Falta o tipo subjetivo, a intenção do agente, o dolo. Está ausente o dolo na concepção da defesa. Mas como é que eu cheguei a essa conclusão? Veja, vamos imaginar que ele tenha de fato a intenção de matar. Está com ânimos necandi, né? Vontade livre e consciente de dar cabo à vida de Tiago. Ele efetuou um disparo, o que impediria ele dar outro no segundo seguinte? Dá 2 tiros. Aliás, o treinamento de policiais é efetuar 2 disparos subsequentes. É chamado, pelo menos na minha época, de tiro tático.
Porque você efetuando 2 vezes, você atinge uma perfuração um pouco distante da outra. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o ideal seria um tiro em cima do outro. Não é. É um tiro um pouco distante do outro. Porque um tiro pega aqui e outro aqui, a onda de choque é aqui e a outra onda de choque é aqui. Então, o espaço da onda de choque é muito maior no corpo humano. Porque quando se visa, em uma legítima defesa, que não é o caso, acabar com a injusta agressão, não tem importância que cause a morte de uma outra pessoa. Não há direito absoluto nem à vida. Se os senhores forem tentar matar alguém, e se alguém matar o senhor, aquela pessoa agiu em legítima defesa, ainda que de terceiros. Então não existe direito absoluto. Então, senhores jurados, o que impediria do Nardim continuar com a empreitada delitiva? Eu perguntei aqui. Alguém segurou a mão dele? Não. Alguém pulou em cima dele? Não. Alguém entrou na frente entre vocês dois? Não. Não há um fator de terceiros que pudesse impedir a consumação do crime. A circunstância alheia à vontade do agente. Não há essa circunstância. Não há. Portanto, um disparo acidental no sentido lato sensu. Essa é a tese principal da defesa. Por outro lado, os senhores podem entender o seguinte: não, ele de fato tinha o dolo de matar. Ele tinha. Tanto é que sacou a arma e apontou para a cabeça da vítima. Tá. Partindo do princípio que ele não foi negligente, porque se reconhecer que foi negligente é crime culposo, que ele agiu conscientemente, de uma forma técnica, de uma forma escorreita, com a vontade clara de matar alguém. Se os senhores entenderem que foi dessa forma, eu não concordo, mas sou obrigado a explicar. Ele efetuou um disparo. Mas por qual razão? Se eu disser aos senhores que houve uma discussão entre eles, eu estaria mentindo. Eu estaria sendo leviano. Naquele momento não houve discussão. Não houve. Eles já se conheciam? Também não. Também não. Mas então, aonde que encaixa aí então o homicídio tentado privilegiado? E aqui o privilégio eu trago não em razão do tipo após a injusta provocação da vítima, porque não houve. Mas eu trago à luz por relevante valor social e moral. Mais social do que moral. Porque a droga é um problema social. Não só policial, é um problema social também. Vejam, ele foi contratado para inibir o tráfico de drogas. E ali dentro estava instalada uma biqueira, uma boca de fumo, um ponto de venda de drogas. Aquele sobe e desce de pessoas vendendo. Aquilo pode ter causado nele uma irritabilidade. E aí, eu não concordo com o que ele disse aqui, que pegou a arma e fez assim, apontando a saída. Eu não concordo com ele. Eu acho que ele mentiu nesse ponto aqui. Estou sendo sincero com os senhores. E eu tenho certeza que ele fez o que ele já disse aqui. Que ele queria, como disse a palavra dele, dar um apavoro.
uma intimidação para que não voltasse mais ali. E eu confesso aos senhores que eu entendo isso que passou na cabeça dele, essa raiva. Porque quando era policial militar, você prendia um traficante aqui, levava, passava 12, 15 horas, hoje é um pouco mais rápido, mas naquela época não era, às vezes 16 horas. No dia seguinte tinha um outro traficante lá. Você prendia, mesma coisa, outro traficante lá. A sensação que dava era enxugar gelo. Mas por que o traficante ficava lá? Porque ia alguém comprar. Veja, o fato do Tiago ter sofrido uma lesão grave, eu não entendo que é gravíssima por falta de laudo médico, e eu não posso presumir. No laudo está dizendo que é uma lesão corporal de natureza grave. E é isso que eu vou sustentar, que está documentado. O fato de ele ter sofrido uma lesão corporal de natureza grave não o exime da sua responsabilidade de estar consumindo droga e financiando o tráfico. Uma coisa é a lesão que ele sofreu, que não deveria ter sofrido. Eu não estou dizendo aqui que porque ele estava com um cigarrinho de maconha, que merecia ter tomado um tiro no rosto. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aos senhores é que ele, muito embora tenha tomado um tiro no rosto, bom, foi falar do tiro do rosto, a luz caiu. Ainda bem que ninguém fez pá, né? Bom, eu posso continuar? Pode continuar, se o doutor quiser, mas obviamente vai ser... Pronto, já voltou. Já voltou. Então veja, senhores. Está fechado, na outra porta. O fato Você que está vendo. de ele ter recebido um tiro injustamente, por isso eu peço a condenação de Nardim, do Nardim, por lesão corporal de natureza grave, culposa. Alternativamente, o privilégio. Quando que ocorre um privilégio? Um crime privilegiado, um homicídio privilegiado? Quando a gente age mediante relevante valor social ou moral. No subjetivo dele, era um valor social. Ele estava cansado de ficar enxugando gelo. Toda hora ia lá, pegava maconha, como ele disse, ele jogava acho que na privada, no vaso. A pessoa quer fumar sua maconha, vai fumar dentro de casa. Eu, quando era policial, me irritava, eu estava patrulhando e ver pessoas fumando maconha do lado de criança, do lado de idosos, de senhora. Eu não vou dizer que isso me irritava, mas a gente fazia o quê? Pegar um baseadinho e levar para a delegacia. Porque se eu pegasse um cigarrinho de maconha ou 20 quilos, o trabalho era o mesmo. Tinha que fazer constatação, verificar se realmente era droga, etc. Só depois, então, fazer o flagrante. Às vezes a constatação demorava 3, 4 horas. Só para ver o resultado. Ó, veio, agora começa o flagrante. Então, isso irrita. É a mesma coisa, senhores. Os senhores são pagos para colocar este copo aqui. Aí eu venho, coloco para cá. Os senhores vêm e colocam de novo. Outra pessoa vem e coloca lá. E assim 50 vezes por dia. Não sejamos hipócritas, que isso não vai causar irritabilidade nos senhores. Eu não estou dizendo que os senhores teriam a mesma atitude que ele. Eu estou dizendo a questão da irritação. Quem de nós aqui nunca ficamos irritados? Todos nós já ficamos. Com filho, com esposa, com esposo.
com alguém no trânsito, enfim. E ele, irritado por esse valor social, de uma forma negligente, apontou a arma para o Tiago. Eu nem diria que apontou a arma, eu disse que levou a arma na direção. Porque a vítima disse aqui, ele levantou a arma e a arma já disparou. A vítima disse isso. O Otávio que disse, não, ele mirou na testa. Como se ele estivesse na frente da arma, ele teria visto. Então, senhores jurados, essa é a questão do homicídio privilegiado tentado. Os senhores, para agasalhar essa tese, precisam reconhecer que a droga é um fator social e que ele agiu dessa forma em razão desse tráfico de entorpecente que ali ocorria. Porque vejam, Nardim não conhecia nenhum dos abordados, nem os abordados o conhecia. Todo homicídio doloso tem um motivo, tem uma motivação passional, né? Geralmente chamado de traição. O feminicídio, sistema de posse da mulher. Dívida. O usuário ficou devendo para o traficante foi lá e matou. Agiota. O agiota emprestou dinheiro, o devedor não pagou, ele foi lá e matou. Uma briga no bar, beberam demais. Um falou que o outro era bonito, não gostou, um matou o outro. Qual seria a motivação para que o Nardim tivesse o dolo de matar a vítima? Qual é a motivação? Eles não se conheciam. A abordagem já estava acabando. Ele simplesmente quis, como ele disse aqui, dar um apavoro. Deveria ter feito? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas não podemos nos afastar de que está presente o privilégio. O relevante valor social. Que a droga é um problema social. E aqui, a desistência voluntária. A doutora promotora diz que não cabe, eu entendo que é possível, e diz que não é possível arrependimento eficaz, isso eu concordo com ela. O arrependimento eficaz, duas palavras. Arrependimento, eu me arrependi. E o que eu faço? Eu adoto providências no sentido de evitar o resultado do que eu dei início. Eu dou um tiro numa pessoa. Naquele momento, eu quis atirar, eu quis matar. Só que no segundo em diante, eu me arrependi. Eu me arrependi. O que eu faço? Coloco no meu carro, a promotora tem razão, não é uma agente terceiro, é você. Coloco no meu carro, socorro para o posto policial mais próximo e lá a vítima morre. É arrependimento eficaz? Não, porque a vítima morreu. Agora, se a vítima sobrevive, aí sim, através de uma ação minha, eu dei início ao crime. Na ação seguinte, eu impedi o resultado do fim. É isso que aconteceu? Não é. Então, nós estamos diante de um arrependimento eficaz. Ele se arrependeu? Se arrependeu, disse aqui, se arrependeu. Na hora ele disse, fiz merda. Se arrependeu na hora.
Mas não se aplica esse instituto, não é pelo arrependimento, é pela falta de eficiência no socorro. Ele, na cabeça dele, socorreu. Foi acompanhando a vítima achando que ele estava perseguindo e ele estava tentando socorrer. Mas este caminhar juntos, a mãe da vítima disse aqui e disse aqui também, estavam andando juntos, a vítima na frente e o Nardim atrás. Na cabeça do Nardim, ele estava acompanhando para tentar prestar um socorro. Chegou lá fora, ele ficou com medo do tumulto que estava se causando. E daí falou, chama o SAMU e foi embora. Quantas e quantas vezes nós vemos na televisão a pessoa atropela alguém e se evade, com medo justamente de ser linchado. Veja, porque os senhores cometeram um delito, os senhores estão obrigados a sofrer um linchamento para demonstrar que quer socorrer? Não se pode exigir isso de ninguém. Não se pode. Então, a desistência voluntária. Na desistência voluntária, veja, eu quero iniciar a ação. Vou dar um exemplo de um roubo. Eu quero roubar o senhor. Eu quero roubar. Eu pego a minha arma, quando o senhor me dá a carteira. O senhor me dá a carteira e eu digo, o que eu estou fazendo? Eu vou desistir, eu não quero. E devolvo a sua carteira. Eu desisti voluntariamente. Ninguém me impediu de prosseguir. Mas qual que é a diferença então da desistência voluntária, né, para lesão corporal da tentativa? Diferença de desistência voluntária e tentativa. Vamos lá. Na desistência voluntária, eu quero o resultado. Eu quero. Mas por alguma razão, minha, exclusivamente minha, eu não quero prosseguir mais. Não quero prosseguir. Tentei roubar o senhor, pensei no meu filho, a minha esposa, posso passar 20 anos na cadeia, desisti voluntariamente. Não houve nenhuma interferência, nenhuma circunstância alheia. Eu voluntariamente quis desistir. Mas a intenção é praticar o crime inicial. A intenção inicial é praticar o crime. Eu quero praticar o crime. Durante a execução, eu desisto voluntariamente. Não quero mais. Eu decidi que não quero mais. Desistência voluntária. Na tentativa, eu quero resultado. Eu quero resultado. Eu quero roubar o senhor. Eu quero roubar o senhor. Só que enquanto estou apontando a arma para o senhor, vêm policiais militares e me prendem. Há uma circunstância alheia à sua vontade, alheia à vontade do agente. Eu não parei a minha ação, não é porque eu desisti voluntariamente, porque eu não quis prosseguir. É porque um fator externo impediu que eu fizesse. Então, veja, é uma linha muito tênue entre a tentativa e a desistência voluntária. Desistência voluntária. Eu quero o resultado e desisto voluntariamente. Já na tentativa, eu quero o resultado, mas eu não prossigo, não é porque eu não quero. Eu quero continuar, mas por uma circunstância alheia à minha vontade, eu não consigo consumar. Veja, o Nardim
Primeiro, ele não quis dar cabo à vida de Tiago. Ele não quis. Logo, não há que falar em tentativa, porque para haver a tentativa tem que iniciar a execução. Ele efetuou um disparo acidentalmente. Volto a dizer, no sentido lato sensu. Quais são as modalidades da culpa? Vamos lá. Quais são as modalidades da culpa? Negligência, imprudência ou imperícia? Eu posso dizer que ele é imperito? Não posso. Ele foi guarda civil. Não posso dizer que ele foi, ele não tinha habilidades com a arma, ele não sabia manusear a arma. Sabia. Logo, não estou dizendo que ele é imperito. Ele é imprudente, ele teve imprudência na guarda da arma? Não, não é isso que estamos dizendo. Ele foi negligente? Foi. Negligente. E a negligência é uma das modalidades da culpa, de um crime culposo. Ele, ao sacar a sua arma, não observou que era um revólver, diga-se de passagem, um revólver, que a arma engatilhou, ou enroscou na camisa, ou enroscou no coldre, não sabemos. A arma veio engatilhada e a negligência dele está em colocar o dedo no gatilho. Agente de segurança pública sabe que numa abordagem que deve ser enérgica, não violenta, mas enérgica, porque quando você está abordando, você está achando que aquela pessoa pode ser humilhante, e você não vai abordar com uma rosinha. Tem que ser enérgico, não violento, não agressivo. Então, quando você aponta a arma, você aponta a arma para a região letal, que é chamada uma posição pronta emprego. Vai descer do carro, a pessoa desce com uma arma, a sua arma já está direcionada a um ponto letal. Mas o dedo fora do gatilho, isso é prudência. Foi o que Nardin fez? Não foi. Ele foi negligente, com o dedo no gatilho. E daí, da negligência, a modalidade culposa. Se, no quesito, quesito são perguntas que o juiz irá fazer. Se os senhores reconhecerem que ele não tinha o dolo, a vontade livre e consciente de matar. Se os senhores reconhecerem que ele não tinha o dolo, e se ele foi negligente, que é o que eu concordo, vocês vão responder lá o quesito, o juiz vai orientar. E aí o que acontece? A desclassificação de um crime doloso para um crime culposo. Os senhores dirão ao juiz: excelência, esse tipo de crime não é da nossa competência, é de competência do juízo singular, porque aqui no tribunal do júri, nós jurados julgamos só crimes dolosos contra a vida, e esse crime não é um crime doloso contra a vida. O Nardin foi negligente ao puxar a arma, não deveria estar com o dedo no gatilho, foi negligente, uma das modalidades da culpa, portanto crime culposo. Encerrou a votação. Ele foi absolvido? Não. Passa então, quem vai analisar a parte técnica, tudo, é o juiz de direito. E aí ele vai aplicar a dosimetria da pena que ele entender necessário. Pois bem, a questão de fazer a vítima e seus asseclas comerem maconha. Pode ter ocorrido? Pode. Pode não ter ocorrido? Também pode. Aí se diz aqui, mas por que a vítima iria dizer aqui, confessou
confessou que estava comprando droga. E por que iria negar, iria inventar que os policiais ou seguranças deram droga? Da mesma forma, e talvez pelo mesmo motivo, que mentiram quanto à finalidade que foram fazer lá. Ora, comprar prancha de skate, ora comprar prancha de skate e rodinha, ora comprar boné, ora comprar roupa para festa, ora comprar camiseta. Por que, já que estão dizendo que são usuários, por que não disse? Fui lá comprar. O que a vítima não disse? O Otávio disse, eu já fui lá comprar outras vezes. Agora, ele não disse onde comprou a maconha, que ele falou que fumou a metade, depois sobrou um pouquinho, guardou no bolso. No bolso direito, segundo o Tiago. E segundo a vítima? No bolso da blusa. E aí eu perguntei, mas a roupa de vocês tinha camiseta, camisa tinha bolso? Não, só na mochila. Só na camisa que estava na mochila. Senhores, eles fumaram essa maconha dentro da galeria. Compraram dentro da galeria. Sabiam quem vendia. Então, Nardim não é inocente, mas Otávio e Tiago também não são. Se o Nardim pode mentir, a vítima também pode. Nenhum dos dois responde pelo crime de falso testemunho. A mãe desmentiu a vítima aqui. Eu perguntei, mas a senhora sabe o que foi fazer lá? Não sei. Sabe se não foi comprar roupa? Não, já tinha comprado a roupa. Aí eu questionei o Otávio. Mas o senhor falou, o acusado, a vítima falou que foi lá comprar roupa, a senhora foi comprar prancha de skate e rodinha. Ah, não, mas eu fui comprar camiseta. Em nenhum momento ele disse isso. No depoimento dele, ele fala que não pararam em nenhuma loja. Já no depoimento da vítima, fala que parou e estava vendo os preços de boné. Isso tudo faz com que o Tiago merecia o tiro? Óbvio que não é isso que eu estou dizendo. Mas também não é justo condená-lo a uma tentativa de homicídio dolosa. É isso que eu quero que os senhores entendam. Aplicar na balança da justiça o mesmo peso e a mesma medida. Por que ele, quando mentiu aqui, eu queria, estava apontando, não era isso não, ele está mentindo. Talvez por medo. Talvez por medo dos senhores. Porque os senhores que irão julgar. Os senhores acham que é fácil sentar ali na cadeira de réu? Promotor perguntando, juiz perguntando, advogado perguntando, 7 pessoas avaliando. Se coloquem ali, senhores jurados, por 10 segundos. Se coloquem ali na posição de interrogados, por 10 segundos. Sabendo que 7 pessoas, dessas 7, precisam de 4 votos. Para dar uma pena dele de 8 anos, 10 anos, 12 anos, 30 anos. É isso que passa na cabeça de quem está ali. Eu advogo há 17 anos só na área criminal. 99% dos meus clientes são de tribunal do júri. São crimes dolosos contra a vida. Defendo muito policiais militares. E eu sei o que passa na cabeça de quem está ali. Eu já sentei ali? Não. Mas eu sei porque eu converso com meus clientes todos os dias sobre sentar em banco dos réus. Ele quis sim dar um susto.
Ele quis sim meter um apavoro, ele quis se intimidar, para que não voltasse mais ali. Vou dizer por mim, é o que eu acredito. Porque ele repudia a droga assim como eu repudio. E porque ele repudia a droga, merece ser condenado? Senhores jurados, senhoras juradas, vamos parar com a inversão de valores. Ele errou, mas não vamos relativizar o uso de drogas. Não vamos dar como natural isso, porque não é. Imagine um cardiologista, fuma um baseado desse tamanho e vai fazer a cirurgia no teu pai e na tua mãe. Aí pode-se relativizar? Não, aí não. O médico tem que estar sóbrio. E por que quem anda na rua tem que estar entorpecido? Porque aquele que vai comprar maconha, financiar o tráfico, pode fumar cigarro na frente de filhos de 2 anos de idade. Porque não respeitam. Ainda perguntei aqui, vocês fumaram na rua? É, na rua. Na via pública? É, na via pública. Se o seu neto, sua neta, seus filhos, sua avó passa aquele cheiro de maconha infernal, vocês vão achar que isso é normal? Não é normal, senhores jurados. Tem que ter o respeito pelo próximo. Quer fumar maconha? Quer financiar o tráfico? Ok, vai comprar maconha onde quiser e vai fumar na sala da sua casa, soprando a fumaça da maconha na cara da tua mãe, lá, ou no teu quarto, onde quer que seja. Fuma maconha do lado do seu filhinho de 2 anos. É disso que eu estou falando. Não podemos relativizar. O uso de entorpecente ainda é crime, embora queiram liberar. Não dá mais cadeia, mas não deixa de ser crime. Então, senhores jurados, é esse ponto que eu quero que vocês analisem. Os senhores condenando Nardim a pena de homicídio doloso tentado, os senhores estão relativizando o uso de entorpecente, na minha concepção. É o que eu acredito. E aí vai da consciência de cada um. Deus queira que não, mas se eventualmente vier a acontecer de algum ente seu se perder as drogas, como o Otávio ficou 14 anos perdido nas drogas, internado por 6 meses, se não me engano, os senhores saberão o peso da droga, o peso de usar um baseadinho, só um baseadinho, só um tapinha. Os senhores verão a gravidade disso. Conheço mães que saem de madrugada em busca do seu filho em boca de fumo. Conheço mães que ficam 3, 4 dias procurando seu filho, a sua filha, por causa disso. Relativizar a droga, punir quem não deve ser punido e amenizar para quem é o infrator. Nós não podemos mais relativizar o crime. Dai a César o que é de César. Nardim merece ser condenado? Merece. Mas não pelo crime de tentativa de homicídio doloso. É lesão corporal de natureza grave na forma culposa. Se assim os senhores não entenderem, então que seja reconhecido o privilégio. Relevante valor social. A droga é sim um valor, um problema social. E por derradeiro, a desistência voluntária. Desistiu voluntariamente.
nada impediu. Eu quero que os senhores apontem um único fator. Vejam, um único fator que impediria Nardim de dar seguimento à execução. Apenas um. Não estou pedindo dois, apenas um. Se no subconsciente de vocês encontrarem um, condenem. Nos moldes que a acusação está pedindo. Apenas um. Agora, se os senhores não encontrarem um único motivo, qualquer fator que impediria de Nardim efetuar 8 disparos na vítima, reconheçam a lesão corporal. É o desafio que eu faço aos senhores respeitosamente. Vou ver aqui os quesitos. Quanto tempo eu tenho? 20 minutos. 20 minutos. Falo demais, né? Mas vamos lá. Quesito número 1. É a materialidade, se o crime ocorreu. É somente isso. No dia 26/3, por volta das 18h40, na rua 24 de maio, número 116, na Galeria Presidente, Centro, nessa cidade e comarca, a vítima Tiago Gomes da Silva foi atingida por disparo de arma de fogo, sofrendo, por isso, sofrimentos descritos no laudo de lesão corporal de folhas tais. Veja, alguém está dizendo aqui, não, Tiago não sofreu disparo nenhum, não sofreu lesão nenhuma. Alguém está dizendo isso? Não. Portanto, vote sim. Ô, doutor, obrigado. Portanto, votem sim. Tiago sofreu, de fato, as lesões. Descritas no laudo de folha 75 a 79. Me parece que essas folhas é neste laudo que diz que as lesões são graves. Graves. Não há um laudo complementar. Não sei se a vítima não foi intimada, eu não sei por qual razão, ou se foi intimada e não compareceu, eu não sei dizer. O que eu sei é que não há um laudo complementar apontando como uma lesão gravíssima. Grave tem. E se tem grave, eu quero a condenação à lesão corporal grave. Simples. Então, é quanto à materialidade do crime. O crime ocorreu? Ninguém está dizendo que não. Pois bem. Aí vem aqui. Agora é a autoria. O acusado Nardim Andrade Chaves foi o autor do disparo de arma de fogo contra a vítima que causou os ferimentos supracitados? Veja, ninguém está dizendo aqui que não foi o Nardim. Foi ele confessou, disse as circunstâncias que tudo aconteceu, foi ele. Então, vocês vão responder sim, também é o segundo quesito. A partir do terceiro quesito que começa a divergência. Veja, assim agindo o acusado, ou seja, o disparo, Nardim intencionalmente deu início à execução de um crime de homicídio. Veja, intencionalmente. Substituo aqui pelo dolo, para que vocês entendam melhor. Intencionalmente deu início à execução de um crime de homicídio que somente deixou de se consumar por circunstâncias alheias